Estamos gravando a quinta e a última aula desta matéria denominada Cartas Paulinas 1. Repito, esta é a última aula desta matéria denominada Cartas Paulinas 1. Você está ligado no curso Médio em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. O áudio já está fechado. Todos quantos estão me ouvindo, polegarzinho para cima, por favor. Isto, quem me ouve, maravilha. Vou pedir uma gentileza, por favor, não se ofendam quem costuma fazê-lo, tá? E eu tenho sido questionado, como eu tenho sido questionado, então eu não posso manter uma postura neutra. Eu tenho que, como professor e o diretor desta modesta escola, então eu tenho que manifestar o que deveria ser por correto. Os irmãos me façam um grande favor. Eu sei que alguns de vocês ficam no invisível, né? A câmera apagada, eu entendo, há momentos que você está atendendo a sua família, ajudando seu esposo, seus filhos, está com compromisso de janta, arrumação, e totalmente compreensivo, totalmente. Mas depois que você se liberar deste compromisso, faça-nos a bondade e a gentileza de liberar a câmera, porque fica um pouquinho sem sentido, entende? O aluno, porque além da gente não ter aquela interação, os outros alunos, por estranho que pareça, nos questionam. E no que eles questionam, eles se acham no direito de também ficarem no invisível. E aí vocês observam que cria um tumulto sem querer. Não é a intenção de ninguém aqui, não é? Um tumulto. Então, eu peço carinhosamente os que puderem, a menos que, repito, que de momento estejam envolvidos em alguma atividade de arrumação de casa, janta, cuidar de família, mas depois, se você terminar de liberar tudo isso e puder abrir a sua câmera, ficamos muitíssimo agradecidos, entende? Eu dirijo a você essa palavra com muito carinho, não se sinta constrangida, porque eu tenho sido duramente questionado por alguns alunos e realmente faz sentido, entendeu? Se nós somos um curso interativo, não faz sentido estarmos constantemente com a câmera fechada. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isto, nós somos maduros, somos crescidos na fé e não temos razão de sentirmos-nos melindrados ou ofendidos, tá? Mas se você que está com alguma atividade que precisa estar no invisível, perfeito. Mas depois que a sua atividade findar, pedimos a bondade, a gentileza, abra a sua câmara e esteja participando conosco. Muitíssimo obrigado pela gentileza e compreensão e cooperação de todos. Segunda importante coisa, como vocês sabem, esta matéria de Cartas Paulinas 1 termina hoje. Não teremos prova, ok? Mas teremos um provão que já está encartado no finalzinho da apostila. A data de entrega está dividida em duas. A primeira data na próxima semana. Então, quem puder já fazer a entrega na próxima semana, amém. Quem não puder, dia 28. Eu tenho postado, eu não sei quantos estão prestando atenção nas nossas postagens, o aluno que está prestando atenção, amém, glória a Deus, mas o aluno que não está prestando atenção, por favor, cuidado. Sem querer, você pode ser prejudicado. Não é o meu desejo, não é a minha intenção que você saia prejudicado por não estar lendo com regularidade, com frequência, as postagens. Eu creio que eu já falei isso, não vou, me canso de falar um pouquinho mais. É muito complicado eu pegar o telefone e me comunicar com 30, 40, 50, 60, 70 alunos de uma vez só. Muito complicado. Então, os grupos do WhatsApp estão aí para cumprir esta função. Não estou querendo dizer que eu não possa conversar com o aluno numa situação de necessidade, numa situação extraordinária, numa situação que necessita realmente do apoio de uma chamada telefônica, entende? Mas constantemente, todos os dias, é humanamente impossível. Então, eu peço uma vez mais, por favor,
por favor, leiam pelo menos 2 vezes por semana as nossas postagens. Ajuda demais. O aluno que lê uma vez só por semana pode cair no probleminha, entendeu? De lá na frente ele ser prejudicado e depois questionar, pastor, eu não sabia, mas como é que eu não sabia? Porque estava lá postado. E até algumas postagens eu repito de 2 até 3 vezes. Não passo de 3 vezes porque fica incômodo, fica enjoativo, entende? Então, no máximo, uma postagem de grande importância eu colocarei 3 vezes, não mais do que isso, certo? Mas ajudem, por favor, fazendo a leitura, tá? O aluno que definitivamente não quer ler, não posso fazer nada. Eu não posso forçar você a ler, entende? E se eu não posso forçar, porque não é um direito que me cabe, então eu não posso assumir responsabilidade de futuros prejuízos por falta de informação ou por falta de comunicação. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Ok, obrigado. É importante que todos estejam entendendo perfeitamente as minhas palavras para que lá na frente todo e qualquer mal-entendido possa ser evitado. Porque é muito fácil, entendeu? Na linha da comunicação, termos mal-entendidos, desde que as coisas não fiquem bem esclarecidas, né? Uma coisa é eu estar falando e uma coisa é você conferir o que eu estou falando com o que está escrito. Então, sempre procurem conferir os dois lados, né? O que eu falo e, geralmente, o que eu falo eu procuro escrever para que não falte a memória, né? Não escape a memória dos alunos. Outra coisa importante, continuaremos com a mesma apostila. Próxima aula, então, começaremos Cartas Paulinas 2. E qual vai ser a diferença? Nós vamos avançar da primeira carta aos Coríntios até a última, que é Filemão. Então, nós vamos fazer um estudo um pouquinho mais corrido, um pouquinho mais acelerado, porque dedicamos 5 aulas só para estudarmos Romanos. E agora vamos dedicar 5 aulas só para estudar 12 cartas. Vai ser bem apertado, mas vai ser uma viagem bonita, uma viagem diferente. Acredito, a maioria nunca passou pelo conhecimento das epístolas de Paulo, então eu peço a redobrada atenção. Outra coisa importantíssima, como nós não estamos tendo provas e sim trabalhos, fica ao critério, repito uma vez mais, não é obrigatório, deixo bem claro, tá? Na medida que o aluno vá lendo a apostila, eu aqui não vou determinar número de páginas, até estava fazendo isso, da página tal até a página tal. Então, eu vou deixar bem à vontade que os alunos possam estar lendo a apostila, não é uma apostila muito grande, ok? Se você dedica meia hora por dia, exemplo, que é o mínimo, na leitura da apostila, você vai ter uma boa noção e uma boa retenção. Eu vou começar a fazer a partir de hoje perguntas aleatórias, não apenas na parte da apostila que nós vamos trabalhar no dia da aula, mas também me reserva o direito de fazer perguntas que estejam dentro da temática da apostila. O aluno que souber responder as perguntas que eu fizer poderá ganhar 50, 75 e até mesmo a isenção de não fazer o trabalho de Cartas Paulinas 1 e Cartas Paulinas 2. Como hoje é a última aula de Cartas Paulinas 1, eu vou fazer algumas perguntinhas dentro da temática da Epístola de Paulo aos Romanos, que vão dar de 50, 75 e até a isenção do trabalho, né? Eu estaria até isentando 2 alunos do trabalho, não mais de 2 alunos. Quantos estão entendendo, gente? A questão de responder as perguntas, você fica na plena liberdade. Ninguém é obrigado. Porém, se houver interesse do aluno a pegar pontinhos extras, incluindo a isenção de fazer tanto o trabalho de Cartas Paulinas 1 e Cartas Paulinas 2, então fica ligadinho, ligadinho, que aí você terá, então, esta oportunidade. Não chegou de paraquedas, mas chegou de Concórdia, irmã Tatiane. Ela chegou de Concórdia, ela apareceu numa velocidade que, rapaz, só arrebatamento consegue ser rápido em relação ao irmã Tatiane. Seja bem-vinda,
lá diretamente da cidade de Lynn, cidade bonita, lá no cantão de Massachusetts. Só não fica bonita quando neva. Vamos, então, para a nossa apostila. Vamos dar um saltinho para a página 18. Liberdade da lei. Falamos da liberdade do pecado um pouquinho, agora a liberdade da lei. Eu quero acreditar que alguns de vocês já leram, eu creio que eu já fiz essa pergunta mais de uma vez, a Epístola aos Romanos, pelo menos mais de 2 vezes, eu não sei. Quem aqui já conseguiu ler a Epístola aos Romanos mais de 2 vezes? Mais de 2 vezes. Alguém aqui conseguiu? Não todos, mas alguns conseguiram. Se você leu mais de 3, mais de 4, mais de 5, 6 vezes como mínimo, não vai ter dificuldade em se lembrar o que eu vou falar agora, que já vai ser a primeira pergunta, valendo 50 pontinhos. A Epístola aos Romanos, ela é uma epístola que vocês têm observado que Paulo ele decide focar pontos muito específicos, pontos doutrinários específicos e curiosos. E um deles, como diz aqui na página 18, lição 6, a liberdade da lei. Eu não sei se vocês já observaram que na Bíblia existem palavras que possuem significados diferenciados. Me explico? É a mesma palavra. Exemplo, mundo. Vamos separar aqui a palavra mundo. É um exemplo, ok? Mas o significado da palavra mundo não é o mesmo de acordo com o versículo que apresentamos. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para clarear melhor. A Bíblia fala que, lá em 2 de Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Quem já leu esse versículo? 2 de Coríntios 4:4. Há uma tradução que diz diferente. O Deus deste mundo. Não sei se alguém já leu essa tradução. Ao invés de Deus deste século, o Deus deste mundo. Aí você vai me perguntar, qual então a tradução correta que mais se aproxima dos originais do grego koiné? Mundo ou século? Resposta: mundo. Quando você pega a tradução e lê o Deus deste mundo, a tradução ela é inclinada pela Vulgata Latina. A Vulgata Latina, creio que o irmão Kleber e alguns de vocês já conhecem, ela tem essas sérias deficiências em traduzir com precisão, sobretudo o grego koiné, né? Porque a Vulgata Latina é a tradução do Novo Testamento para o latim. Agostinho foi muito bem intencionado em fazer uma boa tradução, mas ele tinha muitas limitações do conhecimento do grego koiné. Quando você estuda, né, a origem, a base, a história da Vulgata Latina, o esforço de Agostinho foi fantástico. Porém, ele não trouxe uma tradução fidedigna, uma tradução pura, no sentido exegético. Por isso que ela causa um pouquinho de problemas. E as igrejas protestantes, aliás, a igreja protestante, depois da reforma de Lutero, por A e B razões políticas, uma parte da igreja protestante decidiu adotar a Vulgata Latina, entendeu? Chegando até os nossos dias. Tanto que, por exemplo, Almeida, revista corrigida, que é muito usada em língua portuguesa, muitíssimo, né? E ela é muito inclinada pela Vulgata. Ela é baseada praticamente 80% na Vulgata Latina. Já Almeida, revista atualizada, a ARA, ela é ligada mais ao textus receptus, ou texto recebido, que faz um pouco melhor. Aí alguém me pergunta, então qual seria hoje a melhor tradução ao pé da letra na língua portuguesa? O texto receptus, o texto recebido, que aí entra a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida 1969
Entende? Existem 3, 4 traduções da Bíblia que nos fazem entender melhor o original. Mas vamos lá. A palavra mundo na Bíblia tem vários significados. Mundo, sistema organizado de coisas. Mundo fala de planetas ou sistema de corpos celestes. Mundo também fala de sistema político de nações. Pelo menos na Bíblia, quando você encontra a palavra mundo, você vai encontrar de 4 a 6 diferentes significados. De 4 a 6, de acordo com o contexto, compreende? Apresentado. Porque nós não podemos interpretar a palavra mundo só pelo texto. Quando estão me entendendo, gente? É pelo contexto. O que é o contexto? É o pano de fundo. O que o texto está nos dizendo? O que o texto está nos apresentando? Aí você vai dar a correta interpretação ao significado da palavra mundo. Trazendo para Romanos, capítulo 7, ali tem uma palavrinha que ela se repete mais de 5 vezes. E ela, escute bem, cada uma delas tem um significado diferente. O primeiro aluno que me der a resposta com essa palavra já tem 50 pontos. Vamos lá, rápido. Com essa palavra que em Romanos 7 aparece mais de 5 vezes. Fazer, pastor. Da morte? Fazer o que eu quero fazer. Não. Ela é uma palavra que se destaca muito, ela é muito forte dentro do capítulo 7 de Romanos. Lei. Lei. Já tem o nosso irmão Kleber já 50 pontinhos. Olha, ele já tinha 50, já está mais tendo 50. Ó, já está sendo candidato potencial para não fazer o trabalho de Cartas Paulinas 1. Já é o candidato potencial, porque já pegou 50 numa aula, já pegou 50 em outro. Agora, só que desta feita, o irmão Clever não vai responder, para dar oportunidade a outros, que a gente vai fazer a rotatividade. Tá? A palavra lei, dentro de Romanos 7, que aparece em mais de 5 vezes, eu gostaria que o primeiro aluno me dissesse pelo menos 3 delas, me desse o significado e o versículo. Vou repetir. A palavra é lei. E essa palavra aparece mais de 5 vezes no capítulo 7 de Romanos. Se você quiser um tempinho, eu lhe dou um tempinho, 3 minutos, para ler o capítulo 7. Ali você vai encontrar mais de 5 vezes a palavra lei sendo mencionada. Mas em cada vez que a palavra lei é mencionada, ela se refere a um significado diferente. Então, eu gostaria que você me apontasse pelo menos 3 significados, me mencionando, claro, os versículos. Justificação? Como? Justificação? Não. 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 Conhecer, pastor. Não. Fé? É a questão de empregar a lei em relação à morte, ao pecado. Ok, pastora Priscila deu um pontapé inicial. Como, por exemplo, me acompanhe. Voltando ao exemplo da palavra mundo. Mundo político, mundo físico, mundo espiritual, mundo congregacional, entendem? É algo mais ou menos por aí que se aplicaria a palavra lei em Romanos capítulo 7. Vamos lá. 3 minutinhos para você dar uma lida nesse capítulo. Não é muito longo. Ali você vai encontrar várias vezes repetindo. Pecado? Não. 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 Só quer saber o significado da lei em cada versículo. O que ela quer dizer. Isso, exatissimamente. Seria a lei em relação à morte, ao pecado, à vida, ao batismo e à graça? A irmã está me dando o pacote fechado. Agora eu quero o pacote separado. Vamos separar o pacote de maneira bem específica. 2 minutos. Se você não conseguir em 2 minutos, a gente vai dizer. Pelo menos os 3. A lei é santa e um mandamento santo, justo e bom. Começou bem, irmã Ruth. Agora Porque bem vamos lá. sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
Maravilha, já está dando excelentes pistas. Ó, se você prestar atenção que a irmã Ruth está mencionando, ela já está dando excelentes pistas. Vamos lá. 1 minuto e meio. O amor, pastor. Não. Não. Em relação à lei, vamos ficar agarrado à palavra lei. 1 minuto. Isso é super interessante. Super, super, super. E se você leu a lição 6, aí você vai entender, que nós vamos entrar daqui a pouquinho nela. Por isso eu recomendo daqui por diante você ler toda a apostila, toda. Vi isso hoje. Meu Deus. E anotar os detalhes que mais chamam a atenção. 30 segundos. Lei no sentido de mandamento? Opa, está se aproximando de É Marcelo. doutrina? Doutrina? Está se aproximando, vocês estão chegando lá. Está se aproximando muito. Uau, fantástico. Está se aproximando. É só ler um pouquinho mais que vocês vão... Tchum! Uau. Aqui também fala, igual o capítulo 1 e 2, fala a lei em várias situações. É a vara que rege, né? Ok, mas eu quero pontos específicos. Olá, perfeito. Já o tempo esgotou. Romanos, capítulo 7, versículo 1. Temos um tipo de lei. Que tipo de lei? Vamos ler o texto? Para ficar claro que temos que ler o texto, senão você não vai ter uma elucidação, uma compreensão. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Essa lei chama-se a lei civil. Ok. Estão percebendo o que está dizendo o texto? Vou repetir o texto comigo, preste atenção. Não vós sabeis, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Qual é o tipo de lei que domina a todos nós seres humanos? Não é a lei civil, a lei Comum a todos. isto comum a todos, porque todas as nações do mundo possuem uma lei civil comum, baseada na Constituição do seu próprio país. Exemplo, os Estados Unidos da América têm a sua Constituição. Talvez você nem a conheça, nunca leu a Constituição americana, que eu sugiro, por incrível que pareça, mesmo que não seja você cidadão americano, tá? Que você leia, consiga um exemplar, até PDF, grátis online, é interessantíssimo. E às vezes nós, brasileiros estrangeiros, batemos com a mão no peito, reivindicando direitos, mas como nós vamos reivindicar direitos se não conhecemos a lei dos Estados Unidos? Entendeu? Então temos que ter muito cuidado. O advogado se norteia pela lei para te defender. Exatissimamente. E brechas nela. Exato, exato. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu já ouvi da boca de pastores, é perda de tempo ler a Constituição americana. Para quê? Eu não sou cidadão americano, muito pelo contrário, irmãos, com mais razão ainda, por não sermos cidadãos americanos e por estarmos vulneráveis a certas situações, o conhecimento da Constituição dos Estados Unidos, você acredite ou não é perda de tempo e nem cultura inútil. Isso vai nos ajudar muito a estarmos amparados dentro daquilo que podemos e dentro daquilo que não podemos. Então, anote aí, Romanos 7:1, lei civil. Que a lei que rege a todos, queira ou não, ela nos amarra. Sim ou não? Nos amarra, não tem jeito. Se eu saio fora desta lei, eu estou sendo um transgressor Ela me da quebra. lei. Exato. Segundo tipo de lei, está Romanos 7:2. Preste atenção aqui comigo. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera, se for do outro marido. Mas se for morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Que lei aqui domina? A lei cerimonial.
a lei cerimonial. Chama-se lei cerimonial todo o sistema da lei que envolve cerimônias, né? Casamentos, separações, divórcios, litígios. Isso chama-se lei cerimonial, que está nos versículos 2 e no versículo 3. Terceiro tipo de lei. Eu só vou trabalhar só com 3 tipos. Tem mais 5 dentro do capítulo 7 de Romanos. Versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que tipo de lei é essa? Uau. Lei mosaica. Você acabou de entender o que acabou de ler? Vou ler de novo para você matar a charada. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que lembra você a velhice da letra? Não lembra o Velho Testamento? O Antigo Testamento? A lei de Moisés? Então, aqui está se referindo à lei mosaica. Então, já detectamos 3 tipos de leis. Tem mais de 5, mas eu não vou entrar nos detalhes dos 5. Complementa para nós, pastor, as 5. Complementa para nós. Mas esse é o detalhe. Vai me tomar um pouco tempo para eu desenvolver exatamente esse capítulo 6. Uma No pena. caso, pastor, lei mosaica que eu estou querendo referir seria os 10 mandamentos, a lei moral. Não apenas os 10 mandamentos, mas os 613 também. Claro, os Porque 10... isso engloba, então, o civil e os cerimoniais. De uma certa forma, sim, porque o irmão sabe que a lei mosaica ela é uma base. E essa base, abrangente. Exato, ela abre um leque. E esse leque vai se distribuindo por todas as ramificações E, na possíveis. realidade, esse versículo está relacionado mais aos dois, tanto a lei moral, a cerimonial e a civil, porque a lei moral ela permanece até hoje. Ela nunca ficou caduca. Exato. A lei mosaica, sim, ela caducou, porque ela só foi vinculada e funcionou para a nação de Israel e no tempo do Antigo Testamento, como também até os dias de hoje, né? A lei mosaica funciona porque Cristo para eles não veio. Então a lei mosaica tem funcionamento para eles, não para nós. Para nós já era, acabou, ok? Mas o que o irmão Cleber está falando é bem interessante. Eu não vou entrar no detalhe das 5, porque isso vai nos roubar o tempo necessário para desenvolver esta parte aqui que é importante. Então, já falamos resumidamente. Lei civil... Só uma dúvida, pastor. Sim. O senhor falou da tradução da Bíblia do grego para o latim, da Vulgata Latina. Eu só estou perguntando porque eu fiquei em dúvida. Toda vez que eu li... Não foi Jerônimo que traduziu a Bíblia, não? Jerônimo com a ajuda de Agostinho. Com Agostinho. É que eu nunca vi o anúncio de Agostinho ajudar. Os dois trabalharam. Jerônimo e Agostinho. Claro, a maior participação, o peso maior, veio nas mãos de Jerônimo, mas Agostinho também teve uma participação. Okay. Mas o peso maior, 80% da Vulgata, está nas mãos de Jerônimo, que pouca gente observa ao lado que Agostinho também deu a sua contribuição, e ambos foram contemporâneos, né? Viveram praticamente no mesmo tempo. Né? Jerônimo, claro, uns 15 anos, um pouquinho antes, em relação a Agostinho. Então, vou resumindo: lei civil, Romanos 7:1, lei cerimonial, Romanos 7:2-3, e lei mosaica, Romanos 7:6. Tem a lei moral, tem a lei espiritual, tem várias outras que, repito, o tempo não me permite entrar nos maiores detalhes, mas alguns aspectos dos demais pontos dessas outras nuances da lei nós vamos falar agora. Página 18. Liberdade da lei. Resumo do contexto da lei em Romanos. Aí você tem que ler com atenção. Romanos 3:20 e 21, 30, 31, 4, 13 e 16, 5, 20 e 21, 6, 14. Esses textos, embora eles estejam distribuídos nos capítulos 3, 4, 5 e 6, eles são a luz necessária para entendermos o capítulo 7. Ou seja, o capítulo 7 ele engloba todos esses pontinhos abrangentes com respeito à liberdade da lei. A lei testemunhada e estabelecida pelo Evangelho de Cristo.
a lei entrou. Olha que curioso isso aqui, se você puder fazer um highlight, isso aqui é fantástico. A lei entrou para aumentar a transgressão a fim de mostrar a necessidade de Cristo. Uau! Então a lei, ela realçou a existência do pecado, ela realçou a prática do pecado. Então, quanto mais a lei se colocava confrontando-se o homem chegava à conclusão: definitivamente precisamos de Cristo. E quebrava todas, né? Exatissimamente. Por Virou mais... O apóstolo Paulo fala que a lei avolumou o pecado. Avolumou, excelente a explicação e lembrança que o irmão Kleber avolumou. Os fariseus achavam uma tremenda vantagem, não é? A observância da lei, a guarda da lei, a memorização da lei. Mas Paulo rasgou com tudo, deixou claro: não, peraí, isso aí avolumou, criou um peso extraordinário na culpabilidade do homem. Vamos lá. Forma que tirou as máscaras e todas as tampas. Exatissimamente. A função da lei, né, pastor? Exato. A função da lei é simplesmente condenar. Condenar, exato. Jamais a lei veio para justificar. Por incrível que pareça. Por isso que ninguém conseguiu cumprir a lei. Mas o mais extraordinário de tudo isso é que só o homem perfeito Jesus Cristo, conseguiu. Isso é lindo demais. Por isso que Jesus é considerado o Salvador autorizado, porque ele cumpriu a lei, ele matou o pecado através da sua morte e ele condenou ao mesmo tempo o efeito da própria lei pelo pecado. Meu Deus, nenhum ser humano conseguiria fazê-lo, a não ser o próprio Jesus Cristo, o homem perfeito. Se a gente parar para pensar, a gente tinha que dar uns 60 glórias por dia. Uau! Só Jesus conseguiu a epopeia, a acrobacia, o fato que nenhum ser humano poderia neutralizar, acabar com o poder da lei. Promessa não através da lei. Ninguém justificado pela lei. No contexto, primeiramente, referindo-se à lei de Moisés, mas no princípio a qualquer lei, né? A lei no sentido genérico. Não podemos ser justificados por um sistema legal, numa base de lei. A inocência pela lei envolve guardá-la. Cristo não veio para trazer uma lei melhor, de modo que, guardando-a, poderíamos ser salvos. Não estamos sob a lei como um meio de justificação, como hoje o evangelho gospel joga cartinhas, troca cartinhas. Não. Se você faz, você ganha. Se você não faz, você não ganha. Se você deixa de fazer, você perde. Mérito. Isso, a maldita doutrina da meritocracia. Estava ontem alegre da vida assistindo um culto online, uma igreja abençoadíssima no Brasil, estava o fogo descendo, mas o fogo apagou em menos de 2 minutos, quando o pastor do púlpito disse: vocês merecem, meus irmãos. Eu falei: papai do céu, estava bonito demais para ser verdade. O homem diz: você merece. E, gente, que negócio é esse? Ninguém merece nada. Não existe isso, irmão. Esqueceu da graça. Não, significado da graça. Não, ele caiu em desgraça. Entende? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Por mais que eu tenha, por mais que você tenha, por mais que sejamos abençoados, por mais que cresçamos, por mais que prosperemos, por favor, não se esqueçam disso. Nós não merecemos nada, nada, nada de nada. É tudo dele, por ele, através dele e para ele, que é o mais importante, porque Deus não dá colher de sopa para ninguém, porque ele mesmo disse: eu não divido a minha glória com ninguém. Cristo não veio trazer uma lei melhor, de modo que, guardando-a, poderemos ser salvos. Não estamos sob a lei como meio de justificação. Olha que interessante aqui no tópico seguinte: não sob a lei. Lembre-se de Romanos 6,14. Vamos lá, o que diz Romanos 6,14? Olha só. Romanos 6,14.
Porque o pecado, presta atenção no que está escrito aqui, gente. A gente lê, prega, ouve, mas parece que a gente não entende esse texto ainda. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Resumindo, eu, você, nós nascemos debaixo da herança do pecado por Adão e Eva. Número 1. Mas em Cristo Jesus, o poder da lei não está em nós, embora continuamos pecadores. Em outras palavras, eu perdi em Cristo a capacidade de pecar voluntariamente, deliberadamente. Mas continuo pecando, continuo errando, continuo fracassando como herdeiro de Adão e Eva, mas não porque eu quero, não porque eu coloco lá no reloginho, dentro de 10 minutos, eu vou transgredir pesado, eu vou pecar pesado, eu vou arregaçar pesado, desculpa a expressão, eu vou desmoralizar pesado. Não, isso chama-se pecado calculado, pecado deliberado. Nenhum de nós, em Cristo, debaixo da graça, deveríamos pecar deliberadamente. Mas Paulo nos ensina na carta aos Coríntios, na primeira carta de Coríntios, que os coríntios tinham um problema. E que problema? De lutarem entre o homem natural e o homem carnal. E pouco de espiritualidade eles tinham. Então, um crente pode pecar convulsivamente? Pode. É o homem carnal, é a criança espiritual, é aquele que está cheio de dons, na sua maioria, porque assim era a igreja lá em Corinto, uma igreja, gente, pensa numa igreja carregadinha de dons, povo profetizando, falando em línguas, interpretando, fazendo milagres, fazendo prodígios, sinais e maravilhas, mas zero de fruto do Espírito, zero de caráter de Cristo, zero de identidade de Cristo, mas uma igreja poderosa nos dons, mas fracassada completamente no caráter Pastor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. como que pode brotar água doce e água amarga da mesma fonte? A resposta está lá em Mateus, capítulo 7, versos 21, 22 e 23. Temos que olhar o contexto, minha irmã. Se a gente não olha o contexto, por natureza, não procede. Água doce sai de fonte amarga, mas no plano espiritual, sim, existem os enganos. Vamos lá em Mateus, para ficar bem clarinho, para não ficar nenhuma dúvida. É que nós, às vezes, julgamos pelos procedimentos humanos, físicos e materiais, mas os procedimentos espirituais são diferentes. O verso, pastor? Hein? O verso aí? Mateus, capítulo 7. Todos, por favor. Mateus, capítulo 7, versos 21, 22 e 23. Vamos lá? Mateus, capítulo 7, versos 21, 22 e 23. Aí é forte, hein? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem são aqueles, segundo este texto, que vão entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí a pergunta, como é que fazemos a vontade do Pai, que está nos céus? Aí Romanos 7 explica. 22. Muitos, anote aí, faz um highlight, muitos, não é pouquinhos não, muitos, me dirão naquele dia. Isso é triste, irmãos. Quando eu li isso aqui pela primeira vez há mais de 40 anos, me entristeceu, porque serão muitos, não serão pouquinhos não, que vão dizer ao Senhor Jesus, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Anote aí, muitos profetizando. E em teu nome não expulsamos demônios? Muitos cheios de poder para expulsar demônios. Número 3. E em teu nome
não fizemos muitas maravilhas. Agora, o que chama atenção aí, a mim e você, é o nome. É o nome. Alô? É o nome. É o nome que desencadeia o poder. Não é o caráter da pessoa que está usando o nome. Porque o caráter da pessoa que usa o nome é podre, é deteriorado, é enganoso. Não vai com a plástica, né, pastor? Aí está. Mas o que diz lá, se não me engano, deixa eu ver aqui se é Ezequiel ou Jeremias. Deixa eu ver se é Ezequiel ou Jeremias. Não está vindo à minha mente. Que o que Deus diz lá, o que eu faço, não faço por amor a vós, mas pelo meu nome, para que não seja profanado no meio das nações. Deixa eu ver se está em Jeremias ou em Ezequiel. Clica em Jeremias. Só um momentinho. Eu estava lendo esse texto ontem à tarde. Jeremias, eu acho que é o capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Sim, o contexto aqui de Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Mas tem um outro texto que diz, né? Porque o que eu faço, não faço por amor Ezequiel a vós. 36, pastor. 36, 32. Muito obrigado. Vamos lá, Ezequiel 36, Eu acho que é esse 32. versículo, né? Ezequiel 36, 32. E aqui está. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Seria um deles, mas tem um que ele é um pouquinho mais específico, que diz: o que eu faço, não faço por amor a vós, mas faço por causa de que meu nome não seja profanado entre as nações. Então, respondendo, irmã Eni, Deus não tem compromisso com a pessoa, ele tem compromisso com o nome e com a palavra. Mas confunde. Claro que confunde. Parece que o outro versículo é 22. 9, 22. Não, 36, 22. 36, 22. Dize, portanto, ó a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que faço isso, a casa de Israel, mas pelo meu santo nome perfeito, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Anote aí, Deus, quando opera, ele não opera por causa de mim, ou por causa de você, ou porque o vaso, ainda que ajude muito a pessoa, mas a glória nunca fica comigo ou com vocês. A glória sempre ficará com o nome do Senhor. Então, vai sempre confundir. Uma pessoa desorientada, fora do prumo, fora da presença de Deus, mas está usando o nome e está usando o dom. Porque o dom e ministério são dados sem arrependimento. Está lá em Romanos capítulo 9. Dons, anotou? Dons e ministério são dados sem arrependimento. Por quê? Qual o significado da palavra dom? Alguém pode me explicar? Eu dou 50 pontinhos. Dádiva. Presente. Dádiva. Presente. E o presente, quando é dado, uma dádiva, quando é dada, não é da base do merecimento. Você merece, irmão José Carlos de Souza, esse boné bonito, essa voz trovão, tipo Júlio Trovão, né? Eu mereço. Eu sou o cara que vai te converter, homem de Deus que pensa assim. Ninguém merece nada. O último moicano. Eu sempre digo, pastor, que a única coisa que nós merecíamos era a cruz. No inverno. E ainda, tecnicamente, merecemos, a partir do momento que rejeitarmos a Cristo, pisarmos no sangue da nova aliança, né? Porque diz lá em Hebreus, né? No capítulo 10 e no capítulo 6, que nós podemos perder a salvação. Cuidado com esses aí que estão querendo enganar, dizendo, não, salvação não se perde, salvação é um ato definitivo,
é definitivo a partir do momento que eu tenho compromisso com Deus. Mas no momento que eu quebro esse compromisso, Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso. Quando estou entendendo, gente? Quando estou Pastor, entendendo? Sim. paz, referente à cruz também, até nesse ponto ainda é algo assim que é muito, muito forte ainda assim, mesmo se fosse a questão de merecer a cruz, porque quando Pedro foi ser crucificado, ele disse que não queria ser crucificado na mesma posição que Jesus Cristo, porque... até a cruz, irmãos. Lucas não chegou de paraquedas, chegou lá de Concorde. Mas no que Lucas chegou de Concorde, já ganhou 50. Já ganhou 50. Lucas, meu Deus. Até a morte de Cristo, nesta morte, no estilo que ele viveu, merecíamos. Como estou entendendo, gente? Merecemos qualquer morte, menos a que Cristo sofreu. E Pedro reconheceu isso. Não. Eu, crucificado como foi meu mestre, de jeito nenhum, não sou digno. Colocaram ele de cabeça para baixo. André, a mesma coisa. Não. Colocaram ele numa cruz no formato de um X. E assim por diante, irmãos. Nem a morte, o estilo da morte de Cristo, merecíamos. Então, eu volto àquela questãozinha, né, que eu creio que eu já falei aqui. Estou pagando preço. Como é que é? Estou pagando preço. Como é que é? Estou pagando preço. Mas o que é na Bíblia? O que significa na Bíblia? Pagar o preço. Você está recebendo as chicotadas que Jesus recebeu na cruz? Você está recebendo a perfuração dos cravos nas mãos? A coroa de espinhos? O seu lado está sendo perfurado e seus pés também? Que negócio é esse de pagar o preço? Gente, eu sou uma pessoa naturalmente A minha calma. igreja, pastor, muitos autores falam a minha igreja. A minha igreja. Minha igreja. Minha? O que é isso? Peraí. Como alguns, com todo respeito, de meus obreiros, meus diáconos, meus pastores. Não estou querendo ironizar, não, irmãos. Mas a igreja de Cristo, né, pastor? Mas os homens ganharam um sentimento de posse indevido. Isso é roubar a glória que pertence a um só. Uma pergunta. E se eu tiver errado também, né, só para mim poder completar a parte da pergunta, é correto dizer, por exemplo, por parte da forma que eu analiso, não sei se está correto, existia a igreja de Gálatas, correto? Existia a igreja de Coríntios, correto? Okay. Eram todas de acordo com a mesma fé, correto? Corretíssimo. E todos participavam juntos da mesma obra, correto? Corretíssimo. E todos eles eram irmãos na mesma obra. Mas uma era de Gálatas, outra era de Coríntios, a outra era de Romanos. Por que hoje, independente de ser numa cidade ou não, por que elas não podem ser co-irmãs? Por que tem que haver, pastor, a dispensação entre um e o outro e falar assim, não, aqui na igreja, não, lá na igreja, não, você não pode ir lá, você é daqui, você não pode cooperar lá, você é daqui. Por quê, pastor? Paulo responde isso com muita propriedade quando ele escreve a igreja da região da Galácia. Ciúmes, egoísmo, inveja, sentimento de posse. Ninguém é melhor do que ninguém, nenhuma igreja é melhor do que a outra, ou pior do que a outra. Muitos, infelizmente, têm uma visão da obra de Deus como de propriedade. Esse é o meu terreno, esse é o meu quinhão. Partiu em lotes. Exato. Mas o reino de Deus, irmãos, não tem um lote da Igreja Assembleia de Deus, não tem um lote da Igreja Presbiteriana, não tem um lote da Igreja Batista. Certa feita, alguém muito conhecido na história da igreja disse: existem muitas diferenças que nos separam do que as que deveriam existir para nos unir. A diversidade, geralmente, ela traz beleza, mas no reino de Deus, ultimamente, diversidade é símbolo de divisão, de separação.
Um certo pregador disse, né, que o verdadeiro avivamento começa em 2 pontos muito básicos. Primeiro, quando a igreja decide viver a prática daquilo que ela ensina e prega. E segundo, essa prática de ensinar e pregar implica em deixar de lado tudo aquilo que julgamos correto, julgamos perfeito, julgamos reto, e estarmos ligados, como nos ensina lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Permita-me lembrar, só lembrar, tá? Não temos tempo para discorrer da exegese de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É um texto bonito, ele é até poeticamente pregado, exposto, mas pouco entendido. Filipenses, vamos estudar esta carta, né? Está dentro do conteúdo das cartas paulinas 2, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, respondendo ao nosso irmão Lucas Moreles. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, anote aí, primeira coisa, verdadeiro. Tudo que é honesto, anote aí, honesto. Tudo que é justo, anote aí, justo. Tudo que é puro, anote aí, puro. Tudo que é amável, anote aí, amável. Tudo que é de boa fama. 6. Anotou aí? 6. 6 na Bíblia é o número do homem. O número da fragilidade humana. Não é coincidência. 6 virtudes que nós, seres humanos, temos uma enorme dificuldade de cultivá-las. Vou repetir, presta atenção. Nós, seres humanos, temos uma enorme, e não diga você que não, porque eu tenho essa dificuldade. Eu luto diariamente, batalho, choro, peço misericórdia, Senhor. Está difícil cultivar essas 6 ao mesmo tempo. Talvez você eventualmente cultive uma, consiga cultivar 2, 3, 4, com muito sacrifício 5, mas as 6 de uma vez só. Não me diga que é fácil, não. Vou repeti-las. Tudo que é verdadeiro. O que é verdade? Perguntou Pilatos a Jesus Cristo. Tudo que é honesto. Nós, seres humanos, somos especialistas em criar o nosso próprio conceito de honestidade em detrimento ao conceito bíblico de honestidade. Tudo que é justo. Nós temos o nosso conceito humano de justiça, que se choca frontalmente com o conceito de justiça de Deus. Tudo que é amável. Pensamos que somos amáveis, mas nós não somos amáveis, porque amabilidade implica altruísmo. Eu estar pensando constantemente no bem do meu próximo. É o significado da amabilidade. Um poeta francês, um filósofo francês, mundano, em 1979, chamado Jean-Paul Sartre, disse o seguinte: a amabilidade é a ausência do egoísmo do coração do homem. Isso eu li esse grupo de poemas de Jean-Paul Sartre, ele disse, esse cara deve ser crente, porque é uma grande verdade. Se eu sou amável, não há lugar ao egoísmo. Eu vou estar sempre pensando no bem do meu próximo, no sucesso do meu próximo, da prosperidade do meu próximo, da conquista do meu próximo. A amabilidade, ela elimina toda... Amar como a si mesmo. Eita, essa é complicada, irmão José. Irmão José, aí todos nós temos que colocar a barbichinha de molho e dizer, Senhor, está difícil cultivar estas 6 qualidades. Se alguma virtude, olha o que diz Paulo, se algum louvor, nisso pensai. Aí Paulo dá o golpe de misericórdia aonde? No versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, isso aqui eu acho fantástico. Por quê? Porque Paulo lutava e ele vivia essas 6 qualidades. E ele deixou isso bem claro no verso 9. O que também aprendeste. Olha eu aqui. Não sou melhor do que vocês não. Mas eu estou vivendo. Eu estou lutando como um louco. Mas eu estou vivendo o que aprendestes
e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Uau! Então não temos dúvida que Paulo, por bondade e graça de Deus, estava vivendo aquelas 6 virtudes, essas 6 Pastor, qualidades. algo muito interessante. Por essa razão, eles morreram. Irmão José, mais 50 para o irmão José. Irmão José tá puxando Pastor, a unção. já viu que interessante? O senhor chega para Pedro. Pedro era um camarada sanguíneo. De repente, vem crucificar. Ele simplesmente vira e diz... A Bíblia não fala que eles rejeitaram, eles fizeram algo para não ser. Ele simplesmente, não, eu não mereço. Me vira de cabeça para baixo. Vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês um dos versículos mais difíceis da Bíblia. E esse versículo está dentro da liberdade da lei. Esse é o mais difícil de eu e você praticarmos na nossa vida. Olha, vou mostrar lá. João capítulo 12. Esse é difícil. E não me diga que ele é fácil, não, porque estaremos mentindo diante de Deus e do Espírito Santo. João capítulo 12. Versículos 24, 25 e 26. É o pacote completo para deixar você sem sono. Evangelho de João, capítulo 12, versos 24, 25 e 26. Isso aqui é para tirar o sono, gente. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai honrará. Vamos resumir esses 3 versículos? Nós estamos neste mundo com a seguinte mentalidade: eu vou vencer, eu tenho que vencer, eu tenho razão, eu vou prevalecer com a minha razão. Não tem outro melhor do que eu. Nós sempre queremos sair bem, por cima, com a nossa razão e com os nossos argumentos. Mas aí que está o grande problema. Nós não entendemos, não discernimos espiritualmente que uma aparente derrota no reino de Deus é símbolo de vitória. E o pecado está muitas vezes tão entranhado dentro da nossa natureza humana e espiritual que nós, ao invés de pensarmos como a Bíblia nos orienta, nós pensamos ainda mais como nós, seres humanos, pensamos. Não se sinta mal, irmãos. A Bíblia tem o poder de transformar a nossa mente. Ganhando, né? Quanto mais lemos e vivemos esse livro, mais vamos perdendo a identidade adâmica. Não estou entendendo o que eu quero dizer. Quanto mais eu leio e luto para viver o que esse livro me ensina, na graça de Deus, não é na força do teu muque, não, que não vai adiantar nada, nós vamos perdendo a nossa identidade adâmica. Aí chamam você de bobo. O quê? Você decide perder para ganhar? Mas é assim que Jesus ensina. Não, eu não estou disposto a perder. Eu estou aqui atrás dos meus direitos. Esse é o problema de muitos pastores. Querem os seus direitos, ao invés de Nós abrir temos que mão. crucificar o nosso eu, pastor. Mas esse é um grave problema, irmã Ruth. Quantos hoje estão dispostos a fazer isso? Quantos estão dispostos a perder a razão? Quantos estão dispostos a serem humilhados por causa de Jesus Cristo? Quantos estão dispostos a até deixar o seu nome cair na sarjeta? Por amor a Cristo. Não, hoje a maioria está querendo defender o seu nome, a sua reputação. Mas o que isso tem a ver com a liberdade da lei? Porque a lei, irmãos, ela levava com que o homem se exaltasse acima da graça. Temos liberdade, mas na graça. Mas a lei não nos dá liberdade, muito pelo contrário. A lei nos aprisiona, a lei nos amordaça, a lei socava, amassa, impede com que a graça de Deus flua na nossa vida. Vamos avançar um pouquinho, calma. Hein, pastor? Referente a isso que o senhor está falando, por exemplo,
seria correto, então, dizer que, por exemplo, lá em João 16:33, quando Jesus Cristo diz assim, eu venci o mundo, ali ele também havia cumprido parte da lei já? Parte da lei, sim. Parte da lei. Em João 16:33. Ele termina Tereis na cruz. aflições, porque as aflições vêm com a gente por causa do pecado. O que nos faz ter aflição também. Existem 3 fontes que geram aflições na nossa vida. Pode anotar aí? 3 fontes. Nossos próprios pecados. Não precisa você correr atrás de aflição. A nossa natureza pecaminosa já traz o pecado por si. Primeira fonte de aflições. Segunda fonte de aflições, Satanás. Satanás. Ou ele não gera aflições sobre as nossas vidas? Claro que gera. Ou se você me disser, não, pastor, eu nunca fui tentado pelo diabo, você está mentindo. Mentira. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, porque Mas, não tem... pastor, às vezes nem a tentação de Satanás contra nós, a tentação é ele agindo na vida de uma outra pessoa que vem nos atingir. Exato. Mas isso daí, eu vivo muito isso. De qualquer maneira, ele age, ou diretamente Exatamente. contra nós, ou indiretamente usando alguém. Mas é ele, a fonte é ele, não tem jeito. Então, E o objetivo é fazer com que a gente se afaste de Deus, né? Porque a revolta nos afasta do Senhor, né? Aí está. Porque a gente acaba ficando revoltado. Mas por que essa pessoa está me perseguindo? Por que eu estou passando isso por causa de fulano? E a gente acaba se revoltando inconscientemente contra Deus. Mas o nosso problema... Contra a vida. Isso é um problema nosso, entende? Eu não estou aqui me colocando melhor do que vocês, não. O nosso problema, sabe qual é? Por que eu estou passando essa aflição? Exato. Ao invés de fazermos a pergunta bíblica correta. Para que eu estou passando essa aflição? Ô, pastor, e tudo tem um objetivo. Tudo tem, eu acredito assim, Deus coloca o mal ou as contradições na nossa vida com o objetivo de nos levar a um outro lugar. Não quero, um lugar melhor. Antes de responder, deixa eu pegar o gancho da irmã Sandra. A irmã Sandra já está recebendo a unção kleberina, a unção luquina, já está espalhando. Antes da irmã Lúcia, tem estudado muito, pastor, muito, bastante. Tem um texto que dá nó cego, nem rabicho de porco. Já viram rabicho de porco? Enrolado. Você puxa, o rabicho volta a ficar enrolado. Você puxa, volta a ficar enrolado. O rabicho de porco. Se você nunca puxou o rabicho de porco, tenta fazer isso. Agora, tem um texto que dá nó cego aqui dentro. Isaías capítulo 45. Vamos lá. Esse texto aqui dá um nó cego terrível. Você até questiona a justiça de Deus quando você lê esse texto. Isaías 45, 7. Pode anotar aí. Esse texto é violento. Esse texto aqui é difícil. Eu formo e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Irmãos, isso aqui dá um nó cego. Como é que é isso? Peraí. O nosso Deus é o Deus de saúde, Deus de paz, Deus de alegria, Deus de bondade, Deus de santidade, Deus de benignidade. E chega aqui, Isaías nos dá essa revelação bomba. Peraí, isso aqui é brincadeira. Não. Eu vou ler de novo o texto. Aí você vai entender agora. Fora dele não há outro, pastor. Porque se eu tirar isso de Deus, eu estou criando um outro Deus. Irmão José está querendo a isenção do trabalho de Cartas Paulinas. Irmão José está lutando até o último fio, uma gota. Olha, a resistência do irmão José está igual a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial contra Adolf Hitler. Vamos lá. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Aqui não se trata de mal no sentido moral, mas o mal natural, físico, ambiental. São os reveses da vida, os contratempos, os sofrimentos, as enfermidades, as comoções da natureza, os flagelos, como secas temporais, furacões. Aqui Deus diz, eu crio o mal. Aí temos um problema. Como pode isso, se Deus é perfeitamente bom?
palavra crio, no hebraico, literalmente, quer dizer suscito. Eu mantenho ele permitindo agir. Permissão de Deus. Hein? Israel sofreu muito isso. Aí está. Deus suscita o mal, ou seja, ele permite o mal. Os filisteus. Como um meio de nos levar, nos afastar de Deus e um meio de nos burilar, de nos limpar, de nos até o próprio purificar. diabo. Aí está. O diabo, irmãos, pode ser uma coisa herética que eu vou dizer. Deus, muitas das vezes, o diabo usa ele para nos abençoar. Pastor, porque tudo aquilo que Deus quer desenvolver em nós, em nossa vida, é necessário que nós venhamos passar por algo. É o que o senhor diz aí para a irmã Sandy. A gente, por exemplo, às vezes a pessoa questiona assim, aonde eu vou, eu sou perseguida. Peraí, então tem um problema. Por que eu estou sendo perseguida? É porque o Senhor quer desenvolver, talvez, em mim aquilo que eu não tenho. Então, no momento que eu entendo o trabalhar de Deus, na circunstância do meu problema, por exemplo, perseverança, amor. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Gente, eu sou tão assim, aonde que eu vou, as pessoas me ferem. Querido, Deus está querendo te dar um amor incondicional. E para desenvolver o amor incondicional, é necessário que você passe pela prova. Aí está. Filho pródigo. Aí desenvolve em nós o caráter de Cristo em nós, porque a raiz de tudo é desenvolver o caráter de Cristo em nós, o fruto do Espírito. Irmã Pronto. Lúcia, levou 50 na gaveta, irmã Lúcia. Irmãos, Pastor, Deus deixa eu usa... falar algo. Um momentinho, só para fechar, que a irmã pastora Priscila já vai entrar. Deus vai sempre usar a adversidade para trabalhar na nossa limpeza moral e na nossa limpeza espiritual. Se assim não for, irmãos, seria completamente impossível a plena manifestação da graça de Deus. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas temos que ter cuidado para não dar ocasião à carne. Esse foi o problema, da igreja na Galácia. Mas quando ele vira no capítulo 8, ele diz, mas agora, portanto, nenhuma condenação há nos que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas o Espírito de vida. Então, quer dizer, a luta é grande. Ele traçou ali o 7 todinho, mas o 8 já mudou. Você entendeu? O 8 já mudou. O 8 é uma mudança dramática. Pastora Priscila, dependência do Espírito Santo de Deus. Pastora Priscila, por favor. Eu iria dizer mais ou menos o que a irmã Lúcia falou. Na verdade, nós crescemos nas aflições. Nós crescemos nas tribulações, nas tempestades. Olha como nós nos tornamos pessoas melhores. É difícil passar pela prova, mas se você compreender o propósito de Deus, acabou. Não precisa mais passar por aquilo. Tem hora que a vida se repete a passar pelas mesmas coisas. Por quê? Falta maturidade, que nós possamos ser maduros em Cristo. Aí está o grande problema nós como cristãos. Até que ponto está a nossa maturidade? Pastor, mas você sabe qual que é o segredinho? Quando eu me sinto que eu estou sendo aprovada no mesmo lugar, eu falei, não, peraí, Jesus, aí não. Se eu estou passando a mesma prova, eu falei, não, dessa vez eu vou olhar aqui o que eu preciso aplicar na minha vida para ser aprovada. Porque essas coisinhas mínimas, assim, é que nos leva o Espírito de Deus trabalhando no nosso caráter. Peraí, estou aprovado no mesmo lugar? Não, peraí, eu caí aqui, por que eu caí? Eu caí por isso. Agora eu não vou fazer isso mais. Vou me encher do fruto do Espírito nessa área. Caráter, identidade, maturidade. Vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quantos de vocês, se hoje pudessem dizer, Senhor, enche a minha vida de paciência, faça-me um cristão mais cheio de paciência. Quantos pediriam isso para Deus? Nossa, eu tenho medo de pedir, por causa que Deus vai dar paciência. Aí vai vir turbulência. Mas aprovar também.
Nós somos treinados pelo Espírito como soldado no campo de guerra. Mas, gente... Nós temos que tomar cuidado que a gente pede para Deus, que Deus dá. Mas veja bem, mas neste caso da paciência, irmã Ruth, eu tenho uma notícia não muito boa para a senhora. Ela é o fruto do Espírito que precisamos nos apropriar. Eu já fui treinada nessa área. E esse é o fruto mais difícil, ele é o mais duro de tê-lo, de tomar posse. Esse é o mais... Gente, você pode dizer que o amor é difícil, que a fé é difícil, que a benignidade é difícil, mas o mais difícil, o mais duro é a paciência. Vamos lá? Romanos capítulo... a perseverança, né? Esse é o problema, mas tem um problema atrás da perseverança. Mas tem que... Ô, pastor, você não pode matar o agente de Deus. Pastor, deixa eu ler, porque o senhor já falou, mas eu já estava com ele aberto. A irmã Eni pediu para falar. Desculpa, eu ia ler Romanos, irmã, falar. Aí depois, se me permite, eu tenho que entrar em Romanos 5. Irmã Eni, por favor. Porque quando o senhor leu Isaías 45:7, eu lembrei esse texto aí que o senhor acabou de ler, que o senhor falou que é um texto muito difícil. Aí eu lembrei daquele texto lá de Romanos, que fala: eu terei misericórdia com quem me aprovei ter misericórdia. É um texto muito difícil, assim, de digerir ele. E quando Deus não tem misericórdia, irmã Eni, sai da frente. Sai da frente. Mas sabe por que Deus muitas das vezes não tem misericórdia? Porque o homem se endurece. O homem, que Deus dá a oportunidade para o homem se quebrantar. Deus, olha que maravilha, Deus considera o livre-arbítrio, a livre escolha. Ele endurece a quem quer endurecer e tem misericórdia a quem quer ter misericórdia. Mas por que ele endurece certas pessoas, como ele endureceu a Faraó? A inclinação do coração. Mas ele já era duro, Deus só não amoleceu. Exato. Né? E as pragas tiveram um objetivo didático na vida de Faraó, trazer humilhação, mas ele não aceitou essa humilhação, porque o orgulho estava no top, estava no pedestal máximo. E revelar o poder do Deus verdadeiro. Exato. Né? O caso semelhante de Caim. Caim teve oportunidade de arrependimento. Está lá em Gênesis capítulo 4. O caso de Judas Iscariote, conviveu com Jesus 3 anos e meio, teve uma oportunidade de ouro para se arrepender. Agora, eles se arrebentaram por causa da falta da misericórdia de Deus? Não, porque eles se endureceram. Romanos capítulo 5, vamos lá, rapidinho. Eu quero fechar essa parte aqui hoje. Pastor, se o senhor escutar um barulho de tum aí, sou eu caindo no chão aqui, hein? Meu Deus! Tá escorregando demais. É bom explicar o barulho do tum, né? Porque pode ser um outro tum que não seja o tum. Eu não vou entrar em detalhes, gente. Que eu ouvi esses dias, numa classe, um aluno deu tum. Falei, que tum é esse? Né? Quebrou o disjuntor da casa dele, deu uma explosão que parecia uma sacola de copo estourando no ar. Vamos lá, Romanos capítulo 5. E não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Olha uma coisa louca. Humanamente, isso aqui é loucura. Gente, nunca vi ninguém ir nas redes sociais e dizer, meus irmãos, eu estou me gloriando que eu estou passando uma prova daquelas. Nas redes sociais é muito normal, as pessoas encherem a boca. Gente, eu estou em vitória, é só vitória. Mas ninguém tem a coragem de admitir isso. Eu estou lutando, eu estou chorando, eu estou sofrendo, mas estou crescendo. Essa é a verdadeira vitória, ela vem da luta. Mas é o que diz, é o que está ensinando Paulo. Nos gloriamos nas tribulações. A nossa natureza pecaminosa não nos permite nos gloriar nas tribulações. Pastor, eu penso assim, a tribulação é a nossa chance de escolher Jesus. De fazer a nossa escolha. Eu estou passando por isso, mas ainda assim eu escolho Jesus. Aí está, porque ele pode É nesta hora que muitos cristãos não aguentam o tranco e param no caminho. É o crescimento da fé. Eu creio assim, é aí que nós fazemos a escolha pela fé. Fé incondicional. E aí começamos a fazer a diferença. Aí que se define a diferença. O cristão que ama Jesus é na tribulação que ele vai crescer e vai tomar decisão. Eu avanço ou eu paro? Eu avanço ou retrocedo? Pastora Priscila,
Rapidinho, pastora Priscila, que eu tenho Olha que coisa linda que Paulo escreveu enquanto estava preso, gente. Olha que lindo o que ele conseguiu produzir enquanto estava preso. Foi, assim, coisas maravilhosas. Você parar para ver as cartas que ele escreveu, o que ele escrevia em meio à tribulação da vida dele. Nossa! Quando nós entrarmos... Eu estou sentindo que eu não sou nem crente depois das cartas paulinas. Não! Se irmã Lúcia, escuta, isso aqui é sério que eu estou falando, gente. Se a irmã Lúcia está tendo a sensação que ela não é crente, eu não vou ter problema. Na última aula de Cartas Paulinas 2, eu vou aceitar Jesus de novo. Glória a Deus, nós todos. Pastor Juarez vai fazer uma oração por mim, eu vou receber a Cristo para a segunda vez. Jesus, tem misericórdia. Eu preciso de um novo encontro com Jesus. Me dá 5 minutinhos para fechar. Vai, termina, não pastor. somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação... Alô? É Bíblia quem está falando. Sabendo que tribulação produz o quê? Perseverança ou paciência, em algumas traduções. E a paciência ou perseverança, a experiência, a maturidade que nós precisamos. É o trampolim. O trampolim, perfeito, irmão José. E a experiência, a esperança. Porque tem tanta gente desesperada nos dias de hoje, porque não aprenderam a obter paciência, perseverança. Porque tem muito crente desesperado, perdi meu trabalho. Meu Deus! Vem cá. Será que nós somos menos valorosos do que as aves do céu? Jesus mesmo falou, as aves do céu não trabalham. Se filham. Exato. Elas estão ali, numa dependência completa. E nós tomamos o atrevimento de dizer muitas das vezes que nós somos os animais racionais. Às vezes eu duvido. Eu creio que nós somos, às vezes, irracionais. Porque o racional, espiritualmente falando, deveria entender o seguinte: eu dependo de Deus. Da mesma maneira que uma ave depende de Deus para sobreviver. Da mesma maneira que um lírio do campo depende de Deus. Se ele cuida dos lírios, não sei se vocês já viram uma plantação de lírios e tulipas juntinhas, de 20 hectares. Eu vi isso na Holanda. Comecei a chorar, uma criança. E eu falei, meu Deus. Eu pensei, isso aqui é um grande agricultor que cuida dessas tulipas. Depois eu me fiquei impressionado. É tudo território do governo da Holanda e ninguém coloca a mão. É uma terra tão fértil, que as próprias tulipas, por si próprias, elas se desenvolvem. Né? É um lado esquerdo, só tulipas, e um outro lado, só lírios. Eu falei, uau! Eu pensava que era a mão do homem metida nesse negócio. Não, é a mão de Deus. Isso só tem na Holanda. Se um dia você for na paragem de Antuérpia, chegue lá e você vai ficar assim, de boca aberta. Você vai pensar que é um gigantesco jardineiro que fez aquele trabalho. Tem o gigantesco jardineiro chamado Jesus de Nazaré. Amém. E é o mesmo jardineiro que cultiva na minha e na sua vida essas características e qualidades tão ausentes da nossa vida espiritual. Sim. Verso 5, eu quero fechar aqui. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual é o resultado de tudo isso? Um derramamento maior do Espírito Santo. Peraí, pastor, então... Caráter aprovado. Com caráter aprovado, o poder do Espírito vai fluir muito mais em nossas vidas. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Um dos meios. Seja cheio de paciência ou de perseverança. Mas para ser cheio de paciência e perseverança, tem que passar por tribulações. Sim. Ninguém quer ser cheio do Espírito Santo dentro dessa condição. É muito pesado, é muito difícil. Para fechar. Esse último aí que o senhor falou das aflições, então o último seria vontade permissiva de Deus? O senhor falou o pecado, o diabo, o senhor ia falar o outro, aí o senhor entrou. Vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus, ou seja, Deus permite para trabalhar no nosso caráter. Deixa eu fechar. Nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. A lei não obriga os mortos. Ilustração. A morte liberta a pessoa da lei do casamento
enquanto o marido vive, a mulher é adúltera se casasse com outro homem. Uau, isso aqui é pesado. Forte demais. Enquanto o marido vive, a mulher é adúltera a se casar com outro homem. Aplicação. Desde que morremos e a lei não obriga os mortos, não estamos sob a lei. Por meio do corpo de Cristo, seu corpo glorificado, participamos da morte de Cristo e de seu significado quando somos batizados. Então, o batismo significa morte e ressurreição. Na morte de Cristo, ele satisfez a exigência da lei, e assim, em nossa união com a morte de Cristo, somos libertos da lei. Observe os significativos paralelos entre os capítulos 6 e 7. Morremos para o pecado, para a lei. Estamos livres do pecado e da lei. Justificados do pecado, libertados da lei. Novidade de vida, novidade do Espírito. Meu Deus, que pregação Gente, eu tenho saudade de ouvir alguém pregar sobre Romanos. Né? Se irmão Kleber for pregar sobre Romanos, irmão Kleber, manda o link para eu acompanhar. Eu quero ouvir irmão Kleber pregar sobre Romanos. Irmão José de Souza, se o irmão for pregar Romanos em algum lugar, pede alguém gravar, eu quero ouvir. Pastora Priscila, se a senhora for pregar sobre Romanos, me manda um link, eu quero ouvir a senhora. Alguém pregando sobre Romanos. Está difícil, o povo está pregando de tudo, menos sobre a carta de Paulo aos Romanos, porque ela nos ensina a ter a liberdade da lei e a posse plena da graça. No batismo, somos libertos do pecado e da lei. Quando vivíamos, capítulo 7, segundo a carne, dependentes de nossa própria capacidade moral, as paixões operavam pela lei e produziram pecado em nossos membros. O pecado levou à morte. É o que disse a irmã Lúcia agora há pouco, né? E agora? O capítulo 8. Meu Deus, esse capítulo, como diz a garotada aí fora, é massa ao quadrado, é massa mesmo. É forte demais. Libertos da lei. Servir em novidade de espírito, aleluia, labassubi canta na baxébia, e não na antiguidade da letra, compara aquele que tem a lei em livros e rolos, porém não obedeceu, com o homem que permite a lei penetrar em seu coração. Está lá em Romanos, está lá em Ezequiel, está lá em Jeremias. 2 de Coríntios 3,6 compara a época da lei e a época do espírito, isto é, judaísmo com cristianismo. Em outras palavras, a liberdade da lei nos leva o quê? A vivermos o espírito de vida que recebemos em Cristo. Gente, tem muita coisa ainda para falar sobre a Epístola aos Romanos, né? A vida no Espírito, que seria a lição 7, o capítulo 8. Que pena, não podemos entrar em sala de aula falando sobre isso. O capítulo 8 também, a lição 8, as promessas de Deus a Israel. Aí é o capítulo 9. Depois, a lição 9, Israel não tem desculpa. Romanos 9:30, 10:21. Depois, a lição de número 10, papai do céu, que material. Israel não rejeitado totalmente. Romanos capítulo 11. Por favor, leia. Isso aqui é um material muito rico que, infelizmente, não temos condições de desenvolvê-lo na íntegra em sala de aula. Capítulo 11, o viver cristão prático. Romanos capítulos 12 e 13. Depois nós temos mais adiante o cristão fraco e o cristão forte. Romanos capítulos 14 e capítulos 15. E depois os comentários finais, capítulo 15 e capítulo 16. Minha humilde sugestão, não deixe de ler a Epístola de Paulo aos Romanos pelo menos umas 4 vezes na sua vida, porque a cada vez que você vai lendo, você vai se convertendo um pouquinho mais e chegando à conclusão que, às vezes, de convertido não temos nada, nós temos, às vezes, muita de convencido. Mas que Deus nos dê graça, nos dê humildade para reconhecermos as nossas necessidades, as nossas limitações humanas, morais e espirituais. Que Deus nos ajude a dependermos mais dele e a olharmos que Deus deu um evangelho completo e uma carta poderosa para que nós não sejamos mais as mesmas pessoas. E esta carta poderosa chama-se a Epístola de Paulo aos Romanos. Lutero começou a reforma protestante de 1517 através da carta de Paulo aos Romanos. A minha oração
é que esta mesma carta inicie uma reforma poderosa na sua vida espiritual. Deixe você de viver uma vida religiosa para uma vida no poder. Não estou dizendo que você não esteja vivendo essa vida, mas que você chegue à conclusão: meu Deus, eu pensava que eu era convertido, mas, na verdade, eu tenho sido convencido. O Espírito Santo nos ajude a olharmos para Romanos na mesma profundidade e que ela impacte a nossa vida, como Paulo foi impactado. Amém, irmãos? Amém. Essa aula valeu alguma coisinha hoje? Boa demais. A honra e a glória unicamente damos a Ele, unicamente a Ele. Próxima aula, prepare-se. Começaremos Cartas Paulinas 2. Que viagem, meu Deus! 12 epístolas, 12 cartas. Vai ser pouquinho demais, mas vai ser assim. Prepare-se, aperte os cintos. Começaremos em 1ª, 2ª de Coríntios. Depois vamos a Tessalonicenses, Timóteo. Coisa linda. Aí você vai dizer, lá no finalzinho, quando chegar em Filemão, eu quero me converter. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero receber a Jesus Cristo de novo como meu Senhor e Salvador. Amém. Ô, pastor, essa semana eu estava vendo um pastor aí da Flórida, de uma igreja muito famosa. Não sei se pode dar nome aos bois, né? Então, deu nome aos bois. Dê, por favor. Bom. Eu vi o pastor André Valadão, da igreja da Lagoinha. Uma pessoa perguntou a ele que era recém-convertido e que queria e que ficava triste de ir nas outras igrejas e não poder participar da ceia. E se na igreja dele podia. Olha a comparação do ser humano. Falou assim, pode sim, na minha igreja pode tomar Santa Ceia sim, porque se pode dizimar, mesmo não sendo batizado, pode tomar Santa Ceia sim. Gente, e a outra pergunta, ele agora virou pastor de responder pergunta no Instagram. E a outra pergunta foi a respeito de música secular. Ele falou que pode sim escutar a música secular, que não tem problema nenhum, que não vê nada disso na Bíblia. E ele é um pastor de 4ª geração da família dele. E eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu não aguentei, não. Eu fui lá e coloquei um comentário deste tamanho. Falei para ele, o senhor deve estar afastado de Jesus mesmo, o senhor não é crente, não. Eu estou esperando uma oportunidade, né, em Cristo, não da forma humana, de me aproximar dele, de carinhosamente jogar umas coisinhas, carinhosamente, com o amor de Cristo, né, dar palavra para ele, né? Assim, meu Deus. Mas estou esperando. É muito fora, gente do céu, ele não tem noção. Olha que eu não sou estudada, tá? Deixa quieto. Ore por mim, porque eu estou devagarzinho tentando uma aproximação, mas com jeito. Já orei, pastor, para o senhor faz, lógico mas que já. Não, mas não no sentido de confrontá-lo, não se trata disso. Mas, quem sabe, Deus pode me usar como uma grande mula na vida deste homem, né? Eu sou uma mula. Precisa. Eu sou uma mulinha, então, quem sabe, eu sou essa mula que Deus trouxe a Orlando para incomodar um pouquinho algumas pessoas. Precisa, né? Pastora Priscila, antes de nós terminarmos em uma oração. Eu quero fazer uma pergunta, eu não sei se vai dar tempo de terminar, mas qualquer coisa depois nós conversamos. É assim, pensando no cenário romano, né, de Paulo, a gente vê que Paulo enfatiza muito a questão de você se santificar, do cuidado com a carne, com o espírito, a idolatria, você ter uma vida séria, digna, de acordo com a palavra. Ele instrui muito isso nas suas cartas. Ele sempre enfatiza essa parte, né? Instrui a todos. E qual que era a influência assim da cultura romana nessa época? Já que ele enfatiza tanto isso, por que que a mentalidade de senhor e escravo? Senhor e escravo. Isso nós vamos trabalhar bem na carta de Paulo, nas 2 cartas de Paulo a Coríntios e na carta de Paulo aos Gálatas. Essas 3 cartas falam exatamente desta mentalidade fortíssima que prevalecia dentro do cenário cultural, espiritual e social do Império Romano. Esta é a razão principal, porque Paulo trabalhava muito com esses elementos, santificação, separação, consagração, por causa que era o completo oposto do cenário vivido dentro do Império Romano. Então, aguarde, pastora Priscila, cenas
do próximo episódio. Só não pode perder. Cartas Paulinas 2, começando na próxima aula. Pastor, Sim, irmã Rossana. Rapidinho, é só uma pergunta sobre o que o senhor falou na aula passada, que eu assisti, sobre o provão. O senhor ficou de mandar uns links para pesquisa? Estou fazendo amanhã. Realmente eu tive um fim de semana bem complicado. Vou mandar só 3 links que vocês vão pesquisar dentro de Cartas Paulinas. São os 3 melhores sites em língua portuguesa que darão você acesso. Para terminar... Tá bom, obrigada, pastor. Dia 14 é a data de entrega do trabalho, mas quem não puder, dia 28 é a data máxima. Se algum aluno chegar até o dia 28 e não conseguir, não deixe chegar em cima da hora, me avisa para eu trabalhar com a dilatação de um prazo maior, mas não pode passar além de uma semana depois do dia 28, porque aí vai me trazer um tremendo prejuízo. Tá bom? Vamos então orar a Deus? É bloco 1, 2, 3, né? Tudo. Cartas Paulinas 1, ligado a Cartas Paulinas 1. Cartas Paulinas 2, ligadas a Cartas Paulinas 2. Tá? Então é para a gente responder os dois. Isso, mas na verdade, Cartas Paulinas 1. Estamos terminando Cartas Paulinas 1. Então, tudo ligado a Cartas Paulinas 1, fechamos para entrega dia 14 e dia 28. Depois, quando eu terminar Cartas Paulinas 2, um pouquinho lá na frente. Vamos pedir nosso irmão Kleber. Nosso irmão Eni teve que se retirar por causa do horário. Nosso irmão Kleber vai estar terminando com oração. Sim, irmão Kleber. Sim, antes de orar. Eu fiquei isento da prova? Como? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Aí falou assim, ó. Chegou perto. Tem 50 pontos. Você ganhou 50. Espera aí. Aí o senhor falou assim, quem responder o que significa dom, eu vou dar 50 pontos. Aí eu fui respondido. Por isso que eu não. Ainda não. Tá aqui, eu não bati o martelo. Calma. A próxima aula... Você falou, Falei, mas o irmão está interpretando de uma outra maneira. Eu sei que o irmão tem uma capacidade brilhante na sua oratória. Vamos diluir esses 50 durante o curso. Exato. Irmão José entendeu. Irmão José discerniu o mistério. Vamos lá, irmão Kleber, nos despedindo de oração. Olha a exegese, hein? Vamos agradecer a Deus. Sem problema. Irmão Kleber, nos despedindo com oração. Meu Deus e Pai, santo é o seu nome, ó Deus, te agradecemos neste momento por mais um dia, ó Pai, por mais uma aula, pela vida do pastor Luiz Pérez, por cada aluno, ó Pai. Graças te damos. Te adoramos, ó Pai, pelo ensinamento que pudemos, ó Pai, usufruir do melhor aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Pai, dando força para continuar no curso, caminhando. Que o Senhor nos dê força nas tribulações, como foi falado nessa noite, que o Senhor nos capacita, ó Deus, a caminhar. Deus, sabemos que o inimigo pode se levantar furiosamente quando a vida de cada um por causa de estar estudando, mas que o Senhor dê força, o Senhor dê capacidade. Nós repreendemos toda a obra do mal, pedimos ao Senhor, ó Pai, que esteja movendo a cada dia. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Nosso lema, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Amém. Vocês são demais. Vocês são extraordinários. Deus os abençoe. Eu vou ainda aprender a ser 1% de cada um de vocês. Meu Deus, um bom final de noite. Uma boa semana e até a próxima segunda, se Deus quiser. Obrigado, a paz do Senhor. Amém, pastor. Cartas Paulinas 2, próxima semana. Deus abençoe.